Bom, gente, hoje nós vamos ver como que o calor é transmitido, vamos ver o que é temperatura, vamos ver o que é sensação térmica. Tudo bem? Então eu peço um pouquinho de licença a vocês e eu vou contar uma historinha. Certo dia, eu fazendo uma caminhada, veio uma moça e falou assim, nossa, que calor. E eu olhei para ela, continuei caminhando. E ela virou para mim, nossa, que calor. E eu falei assim, minha filha, você já estudou física hoje? E ela respondeu, nossa, como você é grosso. E por que isso? Bom, eu não fui mal educado, tampouco eu fui grosso. Eu só quis ensinar um pouquinho de física para ela. Olha que interessante, vem comigo? Vamos lá. Calor, ela sente calor? Primeiro conceito, totalmente errado. Segundo, o que ela sente? O que ela sente é uma sensação térmica. Então vamos começar devagar? Primeiro conceito, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Ah, Rominho, como assim energia térmica em trânsito? Eu vou contar outra historinha para vocês. Eu tenho dois colegas de trabalho e um leciona matemática e o outro leciona geografia. Vou representar o professor de matemática por M, qualquer semelhança é mera coincidência, e o professor de geografia por P. Beleza, gente? Certo dia, o professor M recebeu um convite, né, para ir num lugarzinho muito frio, a gente conhece como Nova Friburgo. E aí esse professor P falou assim, nossa, que legal, meu sonho é conhecer Nova Friburgo. E esse professor P, ele simplesmente se convidou para ir junto. E o professor M, muito envergonhado com a falta de educação do professor P, falou assim, vamos então. Bom, gente, o que aconteceu? O professor P não fazia ideia do frio que fazia lá, e nem o professor M. E aí? Bom, esses rapazes, quando deu mais ou menos 2, 3 horas da manhã, um olhou para o outro e falou, nossa, que frio. E o professor M falou assim, realmente, está frio, mas eu não estou com tanto frio assim. E aí o professor P foi se achegando, foi aproximando do professor M, aproximando do professor M, e ficaram ali naquela aproximação. E aí, de repente, começou a rolar o seguinte, a temperatura que nós vamos representar por quantidade de calor, tá? A gente, no usual, fala a temperatura saiu de um corpo para o outro, tá errado. O que sai é o calor, mas vocês estão acostumados a falar assim. Mas vamos lá. A quantidade de calor que saiu do professor M começou a ir em direção ao professor P. E o professor P foi recebendo aquele calor. E o professor M foi caindo também a sua temperatura. Ele falou assim, pô, eu estava com uma sensação térmica de quente, passei a ficar com a sensação térmica de morno. E quando que essa troca de calor parou? Isso já era, passaram-se mais ou menos uns 30 minutos, e aí eles pararam e observaram o seguinte, que o professor P, ele teve uma melhora na sua sensação térmica, ele deixou de sentir aquele frio. E o professor M, ele teve uma diminuição da sua temperatura. Ele estava com a sensação térmica de mais quente e começou a sentir uma sensação térmica de mais frio. Vamos imaginar o que está acontecendo? O calor, ele fluiu espontaneamente do corpo de maior temperatura, que é do professor M, em direção ao de menor temperatura, que é o professor P. Isso ficou para sempre, a madrugada inteira, o dia inteiro? Não, nada é para sempre, amiguinho. Então, chegou um momento que ambos atingiram a mesma temperatura. Quando dois corpos atingem a mesma temperatura, nós chamamos isso de equilíbrio térmico, amiguinho. Então nós já falamos de calor, que é uma energia térmica em trânsito, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam um equilíbrio térmico. E o que aconteceu então com o professor P? Ele tinha uma sensação térmica igual a moça que falou para mim lá na praia. Ela não sentia calor, ela tinha uma sensação térmica. Beleza, sensação térmica é essa que pode ser dividida em 3 tópicos. Vamos lá? Vou apagar aqui esses professores.
Sensação térmica pode ser quente, pode ser frio ou pode ser morno, ok? Então, amiguinho, quando eu falo que corpos têm sensações térmicas, eu estou fazendo uma afirmativa correta. Agora, quando eu digo que um corpo tem calor, estou fazendo uma afirmativa errada. Porque o que você sente não é calor, é sensação térmica de quente, ou sensação térmica de frio, ou sensação térmica de morno. Entendeu, amiguinho? Muito fácil. Agora vamos continuar. Bom, o que aconteceu com os dois professores? Obviamente que o professor que tinha maior temperatura cedeu o calor, uma energia térmica que fluiu do corpo de maior temperatura para o professor P, que tinha menor temperatura. Então, eles atingiram o equilíbrio térmico depois de um certo tempo de troca-troca de calor. Então, amiguinho, a temperatura do professor M e a temperatura do professor P se tornaram iguais. Isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Mas o que seria essa temperatura? Muito interessante. Quando eu pego um termômetro e coloco no meu sovaquinho, Rony, eu prefiro de outros métodos, não tem problema. Tem o laserzinho que vai, tem o termômetrozinho na testa, tem vários métodos, não é verdade? Bom, vamos lá. Então, quando eu pego o termômetro e coloco no meu sovaquinho, o que acontece? Eu ligo o mundo das minhas pequenas molequinhas para um mundo macro, onde eu consigo visualizar a minha temperatura. E aí, Rominho, quando a minha temperatura está baixa, lógico que isso vai depender do que você está relacionando, não é verdade? É igual ao movimento. O que é um corpo extenso, né? O que é um ponto? Vai depender do seu referencial. Então, amiguinho, cara, quando eu olho para o termômetro e vejo que eu estou com uma temperatura alta, eu tenho, lógico, dependendo do referencial, como eu afirmei, eu tenho um grau de agitação das minhas moléculas elevado. Quando eu tenho uma diminuição da agitação das minhas moléculas, eu tenho uma temperatura baixa. Temperatura interna do corpo humano, 36,5 aproximadamente, tá ok? Se tiver algo acima de 37, já começa a falar, opa, esse cara aí já tem que começar a ficar de olho nele. Mas se for algo abaixo de 36, você também vai olhar e falar, pô, vamos começar a ficar de olho nele, tá muito baixo, as moléculas dele são muito lentas. Então, temperatura é a medida do grau de agitação ou de excitação das minhas moléculas. Então, o que estava rolando lá? Um professor cedeu temperatura para o outro e aconteceu o quê? O outro ficou com as suas moléculas mais excitadas quando atingiu o equilíbrio térmico, enquanto o outro teve uma diminuição da sua agitação das suas moléculas, ok? Então, vamos só recapitular? Primeiro, calor, você não sente calor, energia térmica em trânsito. Segundo, temperatura, medida do grau de excitação das moléculas. Temperatura alta, moléculas muito agitadas. Temperatura baixa, moléculas muito lentas. E aí, amiguinho? E sensação térmica? É o que você sente. Quente, frio, morno, ok? Não sente calor, hein? Cuidado, isso já caiu no Enem. Vamos lá, continuando. E equilíbrio térmico? Quando corpos trocam calor, ok? Corpos vão trocar esse calor até eles atingirem a mesma temperatura, famoso equilíbrio térmico. Beleza, gente? Lembrando que o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Fala, galera, vamos falar agora das formas de transmissão de calor. Beleza, amiguinho? Vamos comigo? Olha só, quando eu falo em formas de transmissão de calor, eu tenho que entender que são três. A primeira delas que eu vou trabalhar seria a condução. Eu fiz um exemplo para vocês, um experimentozinho básico que vocês estão vendo ali do lado. E é o seguinte, cara, ali eu peguei uma barra de alumínio e coloquei parafusos colados com cera, cerinha de vela, de 10 em 10 centímetros. E coloquei perante ele numa fonte térmica, que seria a minha têmpera, a boquinha do fogão, tá ok? Essa reguinha de alumínio, ela nada mais é do que um ótimo condutor de calor. E vocês estão observando aí, já cai o primeiro parafuso, daqui a pouco o segundo e por último o terceiro parafuso. Isso porque está rolando ali. Por que isso está acontecendo? Muito simples. Bom, galera, você tem o seguinte,
o calor na condução, ele é transmitido de molequinha a molequinha do corpo. Pensa assim, olha as molequinhas. Eu falo molequinha, mas são moléculas. Desculpa a licença poética, científica aí, sei lá o que. Bom, galera, então essas molequinhas elas vão transmitindo esse calor para a sua próxima coleguinha. E vão transmitindo ao longo de toda essa barra de alumínio. E por isso que os parafusos caem da ordem do mais próximo à fonte térmica para o mais longe da fonte térmica. Se eu ficasse segurando isso aí durante 2 horas, provavelmente eu queimaria minha mão. Quer ver como é que você sabe isso? Você vai fazer um brigadeiro. Você mexe com a colher de metal? Você pode até começar, mas daqui a pouco a sua mãozinha... Ai, queimei. Por quê? Porque o metal é um ótimo condutor de calor. E aí, amiguinho, eu peguei agora um cabo de vassoura, coloquei o mesmo parafuso com a cerinha da vela e coloquei ele no fogão. Vamos observar? Olha só, galera. Eu começo a ver que o cabo de vassoura está pegando fogo. Estou fazendo uma tocha. Nossa, que legal, Romulo. Que tocha. E aí, amiguinho, o parafuso não cai. Por quê? Porque a madeira é um péssimo condutor de calor. Beleza, gente? Então existem bons condutores e maus condutores. Lógico que eu posso tirar vantagem. Através disso está aí a colher de madeira, de silicone, para você fazer aquele brigadeirão para vocês. Tá ok? Mas vamos lá. Segunda forma. Você tá lá numa floresta. Imagina o seguinte. Você é um cara especialista em sobrevivência. Tá lá numa galáxia perdida. Você tem ali os pterodáctilos para você brigar, morou, cara? E aí você começa a ter uma sensação térmica de frio. A madrugada chegou. E aquele vaporzinho gelado batendo em você. O que você faz? Uma fogueira. Você rapidamente junta a palha seca, juntou as palhas secas, pegou aquele pauzinho ou 2 pedras e fez uma fogueira. E agora? Você se atira na fogueira? Você se joga na fogueira? Não, você não é maluco, você é um cara experiente em sobrevivência. O que você vai fazer? Vai ficar próximo à fogueira. E aí, Romulo, o que vai acontecer? O calor vai fluir da fogueira, que tem maior temperatura, para você, que tem menor temperatura. E olha que legal! Esse processo não existiu contato com material como na condução. Então, cara, esse processo nós vamos chamar de irradiação térmica. Por quê? Porque você não entrou em contato, o calor ele vem em forma radiante para o seu corpo. Você vai lá para a praia, vai colocar aquele biquíni bonito, vai esperar o sol e aí vai ficar toda tostadinha graças ao quê? Irradiação térmica. Você não se atira no sol, você não está em contato com o sol, não é verdade? Bom, galera, e aí, amiguinho? Posso citar outros exemplos? Claro, vários exemplos. Eu fiz um experimento, como vocês observam. Eu coloquei um copo de alumínio no meio de 4 têmperas, a gente chama de boca de fogão para ficar mais fácil. E aí, amiguinho, vocês conseguem observar o copo? Coloquei um gelinho sobre esse copo. E olha só, o gelinho ele vai começar a derreter. Rominho, o gelinho está derretendo. O que está acontecendo ali? Vamos começar? Tá rolando ali, a gente vem conversando aqui. Amiguinho, esse copo, cara, ele está sendo aquecido por um processo de radiação térmica. Ele não está tocando nas têmperas, ele não está tocando na boquinha do fogão. Então, copo aquecido, coloca o gelo e o gelo é aquecido por condução, porque ele está em contato com o copo de alumínio, ok? Bom, galerinha, vamos lá. Falando então de convecção térmica. Convecção térmica para mim é a mais simples de todas. Por quê? Porque toda vez que você vê deslocamento de massas, deslocamento de ar, deslocamento de gás, deslocamento de líquidos. Quer ver um exemplo? Você vai fazer aqui um cafezinho maroto, vai colocar no fogão. Ih, Rominho, olha que interessante. As águas começam a borbulhar no centro e você começa a ver um processo de agitação, de excitação das moléculas. As moléculas quentes sobem e resfriam, sobe, resfria. Isso por quê? Vamos pensar? Bom, toda vez que eu falo em algo quente, eu estou falando em algo mais leve. Toda vez que eu falar em algo frio, estou falando em algo mais pesado. E aí, Rômulo, eu já estou começando até a imaginar o que está acontecendo. É isso aí, amiguinho. O líquido quente ele sobe,
resfria e desce. Olha a zona de convecção térmica. Olha a figurinha ali do lado, ó. E aí, amiguinho, tem outro exemplo? Claro que eu tenho. Por que o ar-condicionado deve ser colocado na parte de cima? Por que o congelador da sua geladeira ele é colocado na parte de cima? Ah, tem embaixo, mas a maior parte é em cima, amiguinho. Não dificulta as coisas. E aí, no Enem, já caiu isso no vestibular, na sua prova. No Enem, já caiu uma questão que dizia mais ou menos o funcionamento de uma geladeira. Na UERJ já caiu uma questão que falava do funcionamento de um ar-condicionado. Já vi isso em provas da EAN, já vi isso em provas do Colégio Naval. E aí, amiguinho, o que a gente pode falar então quanto a isso? Simplesmente o seguinte, que o ar quente ele tem uma tendência de subir, gerando uma zona de baixa pressão, o ar frio desce. Olha que legal! Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Por isso que o ar-condicionado fica em cima. O ar frio desce e o ar quente sobe. É resfriado pelo ar-condicionado e olha o processo de convecção térmica. Na sua geladeira, o congelador em cima, o ar frio desce, o ar quente sobe. Olha o processo de convecção térmica. Se eu quiser melhorar, se eu quiser ter uma economia de energia, ter um carinho com a minha geladeira, na verdade, o que eu posso fazer? No espaço, antigamente eram grades, hoje em dia as bandeiras são de vidro e existem alguns caminhos, umas canaletazinhas para o ar circular. Jamais tampe essas canaletas. Por quê? Porque ali você vai estar obstruindo a zona de convecção térmica. Tá ok? Então, gente, já falamos das 3 formas. Fiz um exemplo também de convecção térmica. Olha essa espiral de papel que eu fiz. Coloquei ele numa boquinha, né, numa têmpera do fogão. Liguei rapidamente. Olha só que interessante. Olha como é que ele girou. Isso por quê? Porque o ar quente subiu. O ar quente subiu com tanta velocidade que minha espira, ela girou. E aí, amiguinho, eu também tenho uma zona de convecção térmica. Automaticamente ali, você não está vendo, mas tem um ar friozinho ocupando o lugar do ar quente. E aí, nesse processo, vocês veem a minha espira rodando, ok? Galera, esses são os 3 processos de transmissão de calor. Condução, convecção e irradiação, que também pode ser chamada de radiação térmica. Vamos só relembrar? Condução, contato. Convecção, deslocamento de massas de ar, de água. Irradiação, distância, ok? Vamos ficar nessa aí, galera. Vamos gabaritar esse vestibular com vocês.